Foi? Beleza. Então, para começar, vamos dar uma passadinha, né, nos tópicos anteriores que a gente acabou vendo aqui em termologia, para chegarmos agora no último tópico. A gente então falou um pouco de calor específico, certo? Que é a grandeza que vai determinar a quantidade de calor necessária para a variação da temperatura da substância, certo? Então, quanto de calor precisa para mexer 1 grau Celsius daquela substância? No caso, 1 grama daquela substância, né? A gente viu também o calor sensível, que agora a gente vai quantizar esse calor, agora a gente vai dar números a esse calor. Vamos dar uma quantidade, um valor, e estabelecemos também que a quantidade, essa quantidade vai ter unidade de medida, que a gente vai trabalhar com joules e calorias. Lembrando sempre que joule é a unidade do Sistema Internacional de Medidas. Então, calorias a gente utiliza por ser usual no Brasil. Então, a gente vê mais essa unidade de medida, porque aqui no Brasil utilizamos muito calorias para fazer contas, inclusive no código de barras aí do seu produto alimentício aí, pode ser qualquer coisa, vai estar a dose em calorias. Temos então volta safado, aqui, que a fórmula para conseguirmos calcular a quantidade de calor sensível é dada por mc delta θ, que seria a massa, o calor específico, que como eu falei, isso é dado, então isso vão te dar, né? Por isso que é um dado, e a variação de temperatura, que é o delta θ. Beleza? A parte teórica do rolê, né? Não podemos esquecer disso, sempre bom lembrar. Quando a temperatura do corpo aumenta, significa então que ele recebe a energia. E quando a temperatura do corpo diminui, significa que ele perde a energia, certo? Então vamos sempre lembrar também que se um está recebendo e o outro ganha, então significa que temos um deslocamento, vamos chamar assim, certo? O calor vai transitar e ele sempre transita do mais quente para o mais frio, certo? Por quê? Porque aquele que tem calor para ceder, ele consegue liberar essa energia e aquele que está precisando de calor vai ter que receber essa energia. Coloquei ambos entre aspas, porque não necessariamente os corpos precisem ou não precisem receber ou precisem ganhar, perder energia. Eles necessariamente vão trocar essa temperatura justamente por existir a diferença entre elas. Porque a gente vai ver agora o último tópico, que é trocas de calor, que a gente vai estudar onde o sistema vai buscar a temperatura de equilíbrio, beleza? Vamos seguindo então. A capacidade térmica, aqui que foi aquele puxãozinho de orelha, né? Porque a capacidade térmica é dada pelo C maiúsculo e o calor específico é dado pelo C minúsculo. Então, essa é a grande diferença. E também, capacidade térmica é a quantidade de calor pela temperatura. Não tem nada a ver com a nossa fórmula. É outro específico, certo? É outra teoria específica. Não confundam com calor específico. Então, a capacidade térmica vai indicar quanto um corpo perde ou absorve calor em relação ao tempo, né? Vamos dizer assim, você sabe qual esfria mais rápido entre a batata e a carne, certo? A diferença para eles não estarem esfriando juntos é dada pela capacidade térmica. Beleza? Tranquilo também até aqui. Aqui foi o exercício de calor sensível. Sim. Uma lembrancinha de análise dimensional. Exercício. Exercício. Calor latente. Então vamos lembrando agora de calor latente. O que é o calor latente? É o calor de transformação. Por quê? Quando a gente estava estudando o calor sensível, a gente estava dando energia para um corpo, certo? Até o momento que ele agite as suas moléculas e mude a sua temperatura. Mas a gente sabe também que a matéria ela possui 3 estados físicos, né? E conforme você vai dando energia, você tende a fazer as mudanças do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso, certo? Então, como que a gente dimensura esses calores que não são agora de variação de temperatura, mas é aquele estado do gelo derretendo, do gelo virando água, ou da água evaporando quando está muito tempo no fogo? Esse é o calor. Por que ele é diferente? Conforme a gente relembrando ali na aula passada, ele usa a energia ganha para quebrar a interação entre suas moléculas, podendo então mudar o seu estado físico. Por isso que ele não trabalha
mudando a sua temperatura. Ele usa essa energia para quebrar outras ligações entre suas moléculas, para que elas peguem essa energia agora e se dispersem em modo mais caótico possível, que é no estado gasoso, dependendo da temperatura da substância. Beleza, calor latente, então vamos ver a mudança do estado físico da matéria e não da temperatura. Então, por isso que na nossa fórmula, a gente vai ser o Q mole, o Q igual a massa vezes o calor latente. E de novo aí o erro. É nóis. Calor latente. Aí eu trouxe esse gráfico aqui, sempre bom lembrar também na parte dos gráficos, porque quando temos um gráfico aqui no caso que é de temperatura pelo calor recebido, a gente consegue observar que conforme o calor recebido vai aumentando, ocorrem as variações de temperatura. Porém, em determinadas temperaturas, a gente vê umas barras horizontais, né? Paralelas ao eixo X, que são o nosso querido calor latente. E por isso que temos sempre que bater nessa tecla aí, porque se você está vendo aqui temperatura e você não vê variação entre os pontos, ou seja, não está subindo nem descendo, é apenas vertical ou horizontal, paralela ao eixo X, você sabe que não está ocorrendo uma variação de temperatura e está ocorrendo a mudança de estado físico. No caso aqui, essa é a curva da água. Temos saindo de menos 20 até o zero, que a gente sabe que é onde o gelo se forma. Depois de ocorrer a fusão, a água começa a esquentar, que vai do 1 até o 100, que depois de chegar no 100, a gente sabe também que vamos fazer a ebulição, que é transformar a água no estado de vapor, do líquido para o vapor. Agora, as barras que têm o crescimento da temperatura, ou seja, a variação vertical, nós sabemos que é o nosso calor sensível. Então, ali está ocorrendo a mudança de temperatura. Redundância, mas é isso aí. Aqui está... Certo. Então agora a gente vai começar com trocas de calor. No caso, eu acho que eu trouxe dois exercícios para a gente resolver isso daqui, mas a gente vai ir com calma, porque a gente vai aplicar até agora todos os conceitos que a gente viu até de calor sensível e calor latente, certo? Por quê? Quando a gente está agora falando de trocas de calor, significa que vai ter dois corpos ao invés de um. Então, a gente vai sair daquele meio que estávamos calculando apenas a quantidade de calor de um corpo, ou apenas a massa de um corpo, mas para juntar em dois corpos. Ou seja, vai ter reflexo, porque o calor, no caso sensível e latente, depende da massa para ocorrer a sua variação. Então, se as massas forem uniformes, ou seja, a gente tem massas iguais, de dois objetos diferentes, seria mais fácil fazer a conta, né? Porque como possuem massas iguais, fica a troca de calor fica igual. No entanto, não vai ser massa igual, gente. Então, eu já tenho que antecipar isso para vocês. Trocas de calor. Quando dois corpos entram em contato em um meio termicamente isolado, o corpo mais quente passa calor para o corpo mais frio, até que eles atinjam um equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico é o estado quando o corpo que tinha energia libera essa energia para o corpo que não tinha tanta energia e eles vão estabilizar entre eles as energias, ou seja, vão ter o mesmo número de energia entre eles. Isso é atingir o equilíbrio térmico. Você vai pegar a sua temperatura, aquela energia, o calor que você tinha, vai trocar esse calor, essa temperatura, essa energia com um objeto e os dois vão entrar na mesma temperatura depois de um tempo. Beleza? Até aqui é a parte teórica. Então, temos sempre que lembrar assim que para ocorrer as trocas de calor, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de condições ideais. As condições ideais, elas são sonhadas, né? Porque nunca vamos ter. Porque principalmente nas trocas de calor, elas ocorrem diretamente pela perca do ar ou até mesmo contato físico de objetos. Estamos a todo tempo perdendo calor. E é por isso que a gente sente frio, né? Então é assim que funciona. Então, para isso, esse ramo assim na física vamos trabalhar agora com sistemas ideais, porque o sistema real a gente vai ter que considerar a perca e aí entra um pouco de estatística, mimimi, conta e tal, e aí é chato. Então a gente vai trabalhar só com a física. Então, a ideia é o seguinte: temos que lembrar também
que na natureza nada se cria, tudo se transforma, certo? E nada se perde, tudo se conserva. Então, vamos lembrar que quando você está perdendo a energia, alguém vai ter que estar ganhando essa energia. Ou seja, não vai ter como surgir energia, certo? É isso que a gente vai combinar aqui. Não existe surgiu energia. Significa que, então, o nosso princípio das contas pode ser um pouco mais redondo. Porque se alguém ganha e alguém perde obrigatoriamente, a gente viu um fluxo. E a gente vai utilizar esse fluxo para fazer as nossas contas. Então, se a gente sabe que o calor que a gente cede vai ser igual ao calor que a gente recebe dentro desse sistema entre esses corpos, a gente pode falar que o calor cedido mais o calor recebido tem que ser igual a zero. Por quê? Porque ambos têm que ser o mesmo valor. Desculpa, tem que ser o mesmo valor, porém, lembrando que na física, o sentido que denomina o sinal. Então, eles vão possuir sim o mesmo valor numérico. No entanto, o cedido e o recebido vão possuir sinais diferentes. O cedido, se ele está cedendo calor, ele vai possuir o sinal negativo. Se ele está recebendo, ele vai ganhar o calor, então é um sinal positivo. Dentro desse sistema, a gente não tem um limite de corpos que pode entrar. Então, na matemática, a gente pode falar que a quantidade de calor do corpo 1, a quantidade de calor do corpo 2, a quantidade de calor do corpo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai somando todas dentro das suas trocas de calor, até quando eles atingirem o equilíbrio térmico, vai dar igual a zero. Professor, mas você falou que tem calor cedido e tem calor recebido. Então, como é que eu vou fazer a diferença desses dois caras na conta? Não precisa. O sinal faz isso sozinho para você. E aí você agradece de novo o professor de vetor ali, porque se não fossem os vetores, a gente teria muito mais trabalho para especificar. Então, pelo fato do sinal já fazer essa diferenciação, você não precisa se preocupar nem com esse tipo de classe do que está acontecendo dentro do sistema. No entanto, a gente sabe que quem está mais quente já vai ceder e quem está mais frio vai receber. Então, também vale essa ideia aí. Então, eu tirei essa questão aqui do Mackenzie. Gente, a parte de troca de calor, ela vai ser essa parte teórica que eu falei até agora e conta com o que a gente já viu antes. Alguma dúvida? É hora de brilhar. Até aqui nada. Até aqui nada. Vamos lá então. Quando misturamos 1 kg de água com calor específico sensível, ou seja, o calor específico de 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água A. Então, o que está acontecendo aqui, basicamente? Você tem uma água quente e você tem uma água fria. E você misturou as duas para obter uma água morna, vamos dizer assim. Essa é a ideia desse exercício. No entanto, a gente vai ter um pouco aqui de referência do peso da massa, né? E do peso da temperatura. Porque a gente tem o dobro de massa mais frio, certo? A 10 graus. E 1 kg de massa de água a 70 graus Celsius. Primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente sabe que na troca de calor, tudo que vai, volta, a gente tem que descobrir quanto que está indo e quanto que está voltando, certo? Se a gente está misturando água com água, não está ocorrendo mudança de estado físico. Então, a gente só vai utilizar o calor sensível. Não está ocorrendo mudança de estado físico, não precisa usar calor latente. Então, a gente vai ter que utilizar o quê? As nossas queridas fórmulas que a gente viu anteriormente. Primeiro, a primeira fórmula aqui em cima, que é o nosso calor específico, o nosso calor sensível. E a segunda forma, que é a forma do equilíbrio térmico, as trocas de calor, certo? Então, vamos lá. A gente vai ter, então, duas situações. A primeira situação, que vai ser 1 kg de água a 70 graus, e a segunda situação, que vai ter 2 kg de água a 10, a 10 graus Celsius, certo? Então, aplicando a fórmula, certo? A gente não sabe ainda a temperatura final, correto? É o que o exercício pediu. Onde que a temperatura final entra, né? A temperatura final ela já aparece logo na primeira fórmula,
quando nós desmembramos o delta θ, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, a partir desse momento, a nossa resposta já entra em conta. Então, por isso que eu fiz o façam isso sempre, hein? Dica de resolução de exercício, seja para matemática, física e química. Você vai fazer uma conta. Você vai fazer uma conta. Você falou, sentou a bundinha ali na cadeira, pegou o lápis na mão e falou, mano, vou resolver o bagulho. Primeira coisa, primeira regra, não pode ser preguiçoso. Escreve tudo. Porque é nessas da gente ser preguiçoso que a gente se auto-sabota e você esqueceu de pôr um número. Você ficou felizão que deu a resposta certa e o professor sabia que você ia errar daquele jeito. Entendeu? Esquecendo um número, esquecendo um valor. Porque tem como a gente calcular erro, assim. A gente aplicar um conceito errado em cima do exercício, tirar a resposta errada e coloca na outra alternativa. Então você resolve ali, na sua cabeça você acertou, mas você está totalmente errado. Então não sejam preguiçosos, escrevam tudo. Tudo, tudo, tudo. Mano, faltou espaço na folha do Enem, mesa. Leva uma borracha e um lápis, foda-se. Usa a mesa e apaga. Não sei se pode entrar. Eu lembro que dava para entrar, só não podia usar na prova. Mas eu acho que mudou. É isso aí. Continuando. Se a gente vai seguir, então, vamos escrever agora a reduzida, né? A forma reduzida desse Q. Ou seja, aplicando as multiplicações aqui dentro, vamos ter 1.000 vezes 1 vezes o delta θ, certo? Isso aqui é um termo só, por isso que também está entre parênteses. Então, como que podemos fazer? Como é multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. 1.000 vezes 1 é 1.000, fica 1.000 vezes t, agora temos que aplicar a distributiva. Fica então 1.000 vezes a temperatura final e 1.000 vezes menos 70, aplicando aqui o sinal. Então temos aqui 1.000t, ou desculpa, 10.000t, menos 70.000. Agora temos que então fazer a mesma coisa, só que para a segunda equação. Então a gente vai pegar agora 2.000 vezes 1 vezes delta θ, ou seja, temperatura final, menos a temperatura inicial. E vamos de novo reduzir essa equação, igual a gente fez ali de cima, para ficar como se fosse um número só na equação, que isso também ajuda bastante no final. 2.000 vezes 1, 2.000, e agora aplicamos então a distributiva. 2.000 vezes temperatura final e 2.000 vezes menos 10. Então vamos ter 2.000 temperatura final menos 20.000. Alguém não chegou comigo até aqui? É a hora de brilhar? Vamos lá. Você passou isso como exercício? Sim, a gente está resolvendo um exercício. Ah, tá. Porque, como eu falei, a troca de calor é só aquela parte teórica que eu estava comentando, que eles ficam juntos até atingir o equilíbrio térmico. Depois disso, é conta com calor sensível e calor latente. Porque as formas que a gente viu que trocam-se calor é calor sensível e calor latente. Só que o que acontece quando se trocam um calor? Antes, estávamos vendo muito mais uma fonte de aquecimento e um corpo. Agora é um corpo com outro corpo. Entendeu? Sim, sim. Então, não, dá conta. Perdeu alguma coisa? Não, é que você começou a falar, eu tô procurando aqui qual era o exercício. Ah, não, é esse da tela. Eu tirei esse exercício da Mackenzie ali. Tá? Tanto é que eu deixei. Eu coloquei o exercício para aula. Tipo, não passei. Isso aí é só resolução. Beleza? Ah, tá. Vamos, Beleza. vamos continuar resolvendo juntos? Bora. Temos então agora os valores de Q1 e Q2 que eu dei. Ah, gente, é verdade. Detalhe importante aqui de conversão de medidas. Professor, por que você não usou 1 e 2 como indica o exercício 1 kg e 2 kg? Por que você usou em grama, né? Fizemos ali que temos uma conversão para grama. 10 a terceira vezes ou vezes 1.000. Gente, não, vamos relembrar também que quando o exercício te dá o calor sensível, ou calor específico,
ele vai te dar ele em uma unidade de medida. E se você desrespeitar essas unidades de medida, a sua conta vai dar errada, porque o dado foi dado naquelas unidades de medida. Ele poderia ter dado em joule por Kelvin, joule e grama por Kelvin? Poderia, sem problema algum. Só que aí eu teria que converter para joule, grama e Kelvin, tudo que eu estiver fazendo a conta. Então, por que eu usei grama? Porque aqui embaixo está grama. Só por isso. E a resposta aqui, obviamente, vai retornar em calorias. O que, né, no caso? Não vai ser joule. Seguindo. Temos, então, chegamos a essas duas equações. Não reduzir, não sejam preguiçosos. Só que agora, vamos aplicar, então, a segunda fórmula, que é a Q1 mais a Q2 igual a zero. Por quê? Todo calor cedido e todo calor recebido tem que ser igual a zero. Aqui no caso, Q1 e aqui no caso, Q2, certo? Entre parênteses, de novo, questão matemática, não sejam preguiçosos. E quando você tem, no caso, Q1 aqui, ele não é igual a 1000T menos 70.000. Esse resultado é um número, certo? E esse número é o meu número Q. Por isso que eu não posso só colocar sem os parênteses. Por que eu estou pegando no pé nesse rolê? Porque, se tivesse negativo aqui, você tem que ficar esperto nas contas, por exemplo, de multiplicação, de divisão, até mesmo de soma e subtração. Porque como é um número fechado, se você tem que inverter o sinal dele, você tem que inverter o sinal dos dois lados. Então seria, se aqui fosse menos, esse ficaria negativo e esse positivo para dar a resposta correta. Porque quando resolver esse parênteses, quando sair desse parênteses, já vai ter um menos na frente. Então, não sejam preguiçosos, escrevam todas as letras, coloquem entre parênteses. E aí vocês vão ver que, tipo, mano, não é que você não sabia matemática, às vezes era só preguiça de resolver os bagulhos. Juntando tudo, então, agora podemos, né? 1000T menos 70.000, como é mais, conserva. 2000T menos 2.000. Juntando os termos comuns, ou seja, os números simples e os números compostos, temos 2.000 mais 1.000, um total de 3.000T, menos 70.000 com menos 20.000, menos 90.000. Pegamos o 90.000, passamos para o outro lado da equação, invertendo o sinal. E agora a operação final da divisão. Então temos a temperatura final, que vai ser 90.000 dividido por 3.000, que vai ser igual a 30. 30 o quê? 30 graus Celsius, conforme o exercício passa. Tudo em graus Celsius. Nossas contas foram feitas todas em graus Celsius. Alguém perdeu alguma coisa? Vou tacar o pau. É isso aí. Agora, eu trouxe um exercício teórico para a gente dar uma quebrada também no montante de conta. 1. Em relação ao fenômeno de equilíbrio térmico, ao cenário alternativa incorreta. Eu trouxe um oposto mesmo, justamente para a gente tentar discernir aí, no caso, nós três aqui, mas eu vou ficar quieto. 4. Então vai ser 3, porque eu vou ficar quieto. E vamos discutir por qual que é incorreto e por quê. Certo? Alternativa A. O calor flui dos corpos mais quentes em direção aos corpos de menor temperatura. Está certo ou está errado? Eu acho que está errado. Por que está errado? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que
Não teria essa lógica de fluir dois corpos. Para mim não faz sentido. Ó, ele tá falando que o calor flui, certo? Então, Certo. ele tá falando que o fluxo que existe é no calor, ou seja, na energia, ou seja, da troca do calor. Aí ele tá falando pra gente que tá indo do que quem tem mais energia, ou seja, do mais quente pro menor energia, que tem menor temperatura. Tá certo ou tá errado? Certo. Então tá certo. Concordamos? Tá. Você ficou em dúvida porque você pensou em fluido só que dos corpos, né? Não, é que eu lembrei de uma outra questão. Peraí, cadê? Ah, tá aqui. Que colocou aqui, que é a da lista do exercício. Pode crer. É. Mas tudo bem. Não, relaxa. Aqui, mano, você erra à vontade. À vontade, porque é errando que a gente vai. Na hora que a gente for errar de novo, falar. Ih, caralho, é mesmo, não é isso não. Então, é aqui que a gente faz o erro. Brilhar. Vamos para a alternativa B. O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. Correto? Incorreto? Eis a questão. Professor, eu não sei se seria certo, porque também tá na questão e eu fiquei em dúvida sobre isso de equilíbrio térmico ou não. Como assim? Qual que foi a sua dúvida? Tipo assim, aqui tá falando assim, da outra questão da lista. Ah, Aí, e tá essa mesma frase. Aí eu fiquei, tipo, a parte térmica e. Aí como que eu vou explicar agora? A parte térmica e calor tem a mesma lógica? a De parte ter... térmica e a parte do calor tem a mesma lógica no sentido Peraí, da troca. o calor e a temperatura Ah, tem a mesma lógica de. Ai, como que eu posso explicar? É, para mesma- chegar no mesmo objetivo, não sei, na física. sim, tem. Por quê? Porque a quantidade de calor que um corpo tem é o que determina a temperatura. O calor é a quantidade de energia, assim, o grau de agitação das moléculas, ele vai indicar a temperatura, certo? Certo. Só que quem que indica o grau de agitação das moléculas? O calor, é a quantidade de Hum, energia. Então, sim, eles, vamos dizer, funcionam da mesma forma. Eu entendi a sua dúvida. beleza. Então você tirou a dúvida do outro exercício também. Exatamente. Então, mas esse aí, tá certo ou tá errada? Hum, Professor, é. essa daqui também. O calor é a medida dada ao grau de agitação das moléculas de determinado corpo. Então estaria certo também. Sim, Ah, então tá. Então essa que você acabou de perguntar estaria certo. o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. Eu acho que é a definição, né? Tranquilo? Tranquilo. Só O... deixa. Fala. Desculpa. Não, E essa fala. daqui, ó, a condução térmica é um processo de propagação de calor, transmite partículas a partículas, sem necessidade de meio físico intermediário para a transmissão. Você não sabe se está certo ou se está errado? Isso, eu coloquei por causa da questão do calor que transmite a partícula em partícula, sem necessidade do meio físico. Só que depois eu parei e pensei, eu acho que não tem lógica. Precisar de um meio físico tem lógica? Não tem. Por que que não tem? Porque é calor. Como que vai ter lógica? Ó, é... como eu posso Sabe por quê, professor? Você tem É, uma eu, resposta bem boa para me dar, vai. eu lembro do estágio que eu fiz Hum, na parte de clínica cirúrgica.
Aí tem os objetos que eles utilizam para fazer cirurgia nas pessoas. Certo. Aí os enfermeiros eles têm que colocar num pote e colocar dentro de um forno gigante que a Uhum. temperatura é muito alta, que mata todas as bactérias. Aí, ó, Sim. não faz sentido, então. Porque eu pensei nesse. Sabe, eu não sei se você entendeu o que eu quis Eu dizer. entendi, eu entendi. Ó, peraí. Você não entende. O forno é o problema ou o problema é as bactérias morrer? Peraí, só mata essa aqui pra mim. É porque tem essa parte de partícula, aí eu Não, meio sim, que. então é que meio que o forno você imagina que ele tá transmitindo calor partícula por partícula, certo? Certo. Beleza. Agora, vamos pensar de uma forma bem legal. No espaço tem partícula? Eu acredito que sim. Sim, tem. Mas a grande dominância é o vácuo, certo? Certo. O Sol tá onde? No céu. No espaço, certo? E ele manda calor pra gente, certo? Certo, Então, certo, ele não depende de um meio físico necessariamente, porque o calor ele é dado por onda. certo. Então, como ele é dado por uma onda eletromagnética, você não precisa transmitir ele necessariamente pelo meio físico. No entanto, se eu pegar uma vela e encostar a chama da vela no seu braço, você vai me bater, certo? Sim, Se eu apagar, ó, se a vela tá acesa, eu apago e encosto no seu braço, você também vai me bater, certo? certo. Porque o calor ele também se propaga por contato, entendeu? Hum, Ele também vai se propagar dessa maneira. Essa é a ideia. certo. Entendi. E o B, tá certo? Ah, tá certo. Agora o calor flui espontaneamente entre corpos com diferentes temperaturas? Isso acontece do nada? Não sei responder. Colegas? Você tem certeza que você não sabe responder? Mano, se vocês pensarem no dia a dia de vocês, assim, vocês conseguem responder esse tipo de pergunta. É só você se colocar na situação, ó. O calor vai fluir espontaneamente? É... Fala um momento do dia que você tá perdendo calor. Peraí. Quando eu faço algum exercício? Quando você faz um exercício, você está perdendo calor. Por que você acha que você está perdendo calor quando você faz um exercício? Porque eu estou agitada? Mas assim, se você não está se agitando, você não está ficando mais quente, você não começa a suar para o seu corpo resfriar, Sim. então você está ganhando. Ah, Quando que você. Então, assim, se o seu corpo está ali se mexendo, você está suando para ele resfriar, certo. você está ganhando calor. E quando que então a gente está perdendo calor? Quer ver? Agora vamos lembrar quando que a gente está perdendo calor. Por que a gente usa a roupa? Fora pelo fato que a gente não pode andar pelado hoje em dia, porque é crime, você ia morrer de frio, tá ligado? Tipo, o bagulho ia Exato. ficar gelado. Porque meio que as roupas funcionam como isolantes térmicos. E nós, o coração bombando, os músculos funcionando, estamos sempre em movimento, podemos dizer assim. Tá sempre tendo um fluido ali girando, o coração batendo. Então o que que acontece? Produzimos calor. Sim. Se a gente tá no meio do mato, na chuva, produzindo calor sozinho, a gente tá perdendo calor pro meio, certo? Certo. A gente tá com frio. Então, quando a gente fala perder calor, mano, se eu perguntei pra você quando que é o momento que você perde calor no dia, é só você responder quando que você tá com frio, Hum, faz certo? sentido. Você tá perdendo calor, você tá com frio, mano. A regra é clara. Ok. Aí, então, agora, quando estamos, agora isso acontece assim, espontaneamente? Você perde calor espontaneamente? Você tá com frio agora? Não. Você tá de roupa? Estou. Então, isso acontece espontaneamente? Não. Por que não? Ai, peraí. Eu tô confrontando as duas ideias, eu tô falando a certa e a errada, justamente para vocês tentarem chegar numa conclusão ali
que uma não tem que fazer sentido algum, tá ligado? Tipo, um bagulho é um absurdo. O outro faz sentido. Porque assim, ele tá falando que o calor flui espontaneamente entre corpos diferentes, certo? Certo. Se o calor não flui espontaneamente, significa que você tem que induzir isso, né? Você tem que fazer com que isso ocorra, certo? Certo. Não é espontâneo. Agora, vamos mudar assim. Vamos pensar que o calor, então ele flui não espontaneamente, certo? Certo. Então, vou pegar um exemplo. Você pega um cubo de gelo. Você está segurando um cubo de gelo. Você vai ficar com o cubo de gelo na sua mão, porque você não quis trocar calor com o gelo, então ele vai ficar na sua mão. Isso acontece? Acontece. Você consegue fazer isso? Você tá com o cubo de gelo na mão e você falou, não vou trocar calor com Tá. ele. Esquece, não. Não acontece. Por que isso não acontece? Porque isso sim é espontâneo. Infelizmente, isso é espontâneo. Não tem como evitar, gente. A gente perde e ganha calor sempre que estamos à exposição. Quer ver bons exemplos disso? Uhum. Coloca a mão em cima da vela. Não no fogo, gente. Em cima do fogo. Fica mais quente. Fica mais quente. Por que ficou mais quente, né? Vamos dizer assim. Porque ali você sabe que a chama é uma produção de calor, não é? Uhum. E ela tá liberando aquele calor a todo momento. Se aquilo ali for espontâneo, quando a sua mão entrar no fluxo ali de calor, você tem que sentir aquilo. Porque é espontâneo. Você não controla. Você não tem o controle daquela ação. Ou seja, se a sua mão atravessasse o fogo ali, ó, e não acontecesse nada, tá tudo bem. Você realmente controla suas trocas de calor. Você atravessou o fogo ali, ó, sem sentir nada. Tá aí, ó, 33 graus no termômetro, tá ligado? Isso não acontece. Infelizmente, as trocas de calor são espontâneas. Então, a alternativa C está correta. Alternativa D agora, hein? O equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos recebem a mesma quantidade de calor. E aí? E agora? Agora nem eu sei, velho. E agora? Estou raciocinando. Não, à vontade. Inclusive, gente, se quiser, mano, chutar, falar a primeira coisa que vier na cabeça, à vontade. Às vezes o nosso mais intuitivo pode estar certo, porque o nosso intuitivo é o que a gente vê no dia a dia. E a física nada mais é que as leis da natureza. Então, nunca se sabe. Olha, Hum, pela lógica, eu vou arriscar. vai? É igual você falou na questão do de usar roupa. Hum, Pra falar a verdade, eu tava pensando que você estava falando dessa, não da C, mas tudo bem. é da D. Sim, mas antes eu tava achando que você já tava na D, mas esquece. Ah, muito bom. Não, agora é a D. Então, ó, o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos receberam a mesma quantidade de calor. Eu acho Hum, que não. por que você acha que não, assim, tipo, a sua intuição falou não, agora você tem que explicar. Olha, pode ser Olha, meio louco, mas vamos não. lá. Não, Olha, se nada a louco. gente pudesse receber a mesma quantidade de calor, eu acho que a gente morreria. Como assim? Por quê? Porque imagine, você tá com uma roupa quente, aí Hum. seu corpo está quente. Algum daqueles dois não vão aguentar. Não, você tem uma boa teoria. Assim, o princípio é bom, mas se você fosse uma resposta discursiva, de escrever ali, você estaria meio certo, que você acertou, mas a justificativa ali, ó, tá na margem, vamos dizer assim. Entendeu? Eu entendi Hum, o que você quis dizer, que a mesma quantidade de calor para aqueles dois corpos vão atuar de formas diferentes, certo? uhum. Então, como você falou, um dos dois não vai aguentar. Só que assim, dá pra gente pensar de forma diferente. Quer ver?
O que ferve mais rápido? 5 cubos de gelo ou quando você tira a água da pia? Nossa, nunca pensei nisso. Ó, o que você acha que vai ferver mais rápido? Qual dos dois você acha que vai ferver mais rápido? O negócio da pia? A água da pia, não o gelo, certo? Sim. Por quê? Vamos? Por causa da temperatura. Exatamente. Você não precisa nem falar por causa da temperatura. Você podia falar, mano, um é gelo, parça. Você tá louco? Tá ligado? Um é gelo, ele vai ganhar energia ainda para esquentar, depois ele vai ganhar energia para virar água, depois ele vai ganhar energia para esquentar a água para depois ele ferver. Certo. A água, eita, já foi 2 etapas das 4, entendeu? Sim. Então ficou só 2 etapas. Então a água vai ferver mais rápido que o gelo, certo? Por que, que eu dei esse exemplo? Porque na sua cabeça automaticamente era a mesma boca do fogão. Então, ganharam a mesma quantidade de calor. Certo. Só que são dois corpos diferentes que não atingiram o equilíbrio térmico, certo? Porque um vai receber a mesma quantidade de calor, certo? E vai estar água ainda e o outro vai virar vapor. Certo. Então, qual que é o problema dessa alternativa? Fora o fato que ela está embaixo da B, que a B está certa, né? Então a gente sabe que o equilíbrio térmico é atingido quando dois ou mais corpos encontram-se na mesma temperatura e não na mesma quantidade de calor. Porque, novamente, quantidade de calor é apenas uma quantidade. A temperatura já mediu toda a quantidade. Entendeu? Uhum. Então agora vamos para a última E ali, só porque, né? Não vamos deixar ela sozinha. Chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor, uma vez que sua temperatura é exatamente igual à de suas vizinhanças. A gente já sabe que ela está certa, porque a gente tinha que achar a alternativa incorreta, certo? E a D estava errado, então a gente sabe que ela está certa. E vamos então só revisar esse conceito, que ele está falando aqui, chamamos de equilíbrio térmico a situação em que um corpo não realiza mais trocas de calor. Então, você esqueceu a marmita em cima da mesa, saca? Uhum. Você voltou do trabalho, ela vai estar gelada igual que você tirou da geladeira, ou ela vai estar tipo, mano, se pá dá pra comer. Pode dar pra comer. Entendeu? Por quê? Porque ela já atingiu o equilíbrio térmico há muito tempo atrás com o ambiente. Então agora, a única coisa que vai mudar a temperatura da sua marmita é uma mudança da temperatura do ambiente, que vai mudar de todo mundo ali. Certo. Eu acho que Agora, vamos pro desafio da semana. Lembrando que o desafio da semana eu faço para dar uma afinetada mesmo e o bagulho eu sei que ele é um pouco mais difícil. No entanto, nas aulas aqui, ou seja, vocês podem ver os vídeos, eu comentei muito na aula de calor latente, se eu não estou errado, foi na aula de calor latente, sobre os gráficos. Isso aqui é um exercício de gráfico, olha lá. Então, é uma boa dica. E eu vou ler aqui o exercício com vocês e fazer uma breve interpretação também, porque eu sei que esse aqui está um pouquinho difícil, vamos dizer assim. Sabe-se que um líquido possui o calor específico igual a 0,58 calorias por grama por grau Celsius. Com o intuito de descobrir o valor do seu calor latente de vaporização, foi realizado um experimento, onde o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme até a sua total vaporização, obtendo o seguinte gráfico. E aí ele te dá o gráfico. O valor obtido para o calor latente de vaporização do líquido em calorias por grama está mais próximo de. Aí você que ouviu agora a minha narração do exercício, não entendeu porra nenhuma, vai à parte 2. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Ele nos deu a curva de um aquecimento de líquido. Então, a partir desse gráfico, é onde vamos tirar todas as informações necessárias para realizar as nossas contas. Entendeu? O único valor ali que ele deu fora do gráfico é o calor específico desse líquido, que também não interessa. Ele já deu o calor específico, a gente já consegue descobrir qual é o calor latente, pelo gráfico também. Lembrando sempre que o gráfico está localizado em
eixo Y com temperatura e o eixo X em minutos. Então ele avança no tempo porque a fonte de calor é constante, é uniforme, conforme o exercício fala. Ou seja, a quantidade de calor em 1 minuto vai ser sempre a mesma. Vai avançando sua temperatura. Então vemos a linha aqui subindo, do 0 ao 0, pelo visto, né? Começamos no eixo 0 aqui. Então o líquido foi aquecido de 0 graus Celsius até 78. Quando ocorre essa barra paralela ao eixo X, significa que é o nosso calor latente. Então, ó, já tá aqui meio que o caminho para vocês brilharem no desafio da semana. Alguém não entendeu o enunciado? Porque agora é hora de matar o enunciado. Qualquer azinho dele. Tipo, porra, essa vírgula aí, mano, não fica a cara dela. Pode falar. Todo exercício. Vamos de novo. Vamos de novo. Não, perfeito. Ó. Sabe-se que um líquido possui o calor específico igual a 0,58 calorias por grama por grau Celsius. Certo? Calor específico. Isso, calor específico é o que varia a temperatura. Com o intuito de descobrir o valor latente, ou seja, a gente quer o quê? Descobrir o calor latente do exercício. Peraí. Do líquido, desculpa, também do exercício. Ah, ó, a fórmula a gente já tem. Q igual a M multiplicado por L. Ah, tá vendo? E também já tem a outra do calor sensível, né? Porque já sabe que tem calor específico. Peraí. É que eu tô com o papelzinho. Eu sempre tô na aula de física pra qualquer coisa, sabe? Anota. Não, tá certo, velho. De verdade, esse bagulho é um cu, porque cada frentezinha, velho, você vai ter fórmula, você vai ter como aplicar, você vai ter teoria. Então, não tem como negar, gente. É muita coisa, tá? Então, anota, velho. Anota até na mão, se for. Boa. Tá aqui. Eu vi a sua cara sumindo, eu imagino que era um papel. Mas tudo bem. Então, QI é igual a M, C e o quadrado zero. Quadrado zero, mulher? Ó, triângulo, foi mal. Ó, também, só para puxar a perna também, porque isso aqui não fala zero, porque teta é uma letra grega, romana, grega. Entendeu? Foi mal. Não é foi mal. Eu tô te passando isso porque você vai ver muito alfa, você vai ver beta, você vai ver teta, você vai ver gama, você vai ver ômega, entendeu? É isso. Chegamos onde eu queria chegar. Como eu falei, não tinha fórmula pra caralho. Você acha que o alfabeto de 26 letrinhas deu conta? Pelo amor de Deus, gente, não dá conta. A gente pegou o dos outros. Esses caras não tinham o que fazer da vida, por isso também. Ah, com certeza. Olha, eu queria muito ficar olhando a água ferver e falar: olha, o calor latente dessa água é tanto, porque eu fiquei olhando ela meia hora aqui. Vamos lá. Voltando ao exercício. Então a gente já sabe que vai usar as duas fórmulas e é o calor latente, ou seja, o L que ele está pedindo. Beleza? Certo. Beleza. Foi realizado o experimento onde o líquido foi aquecido por meio de uma fonte de potência uniforme até a sua total vaporização e obteve o seguinte gráfico abaixo. Então, o gráfico que está aqui, que é temperatura por minuto, significa o tempo que ele ficou sob aquecimento e onde foi ocorrendo as suas mudanças de temperatura e, posteriormente, a mudança de estado físico. Como já começou no estado líquido, ele ocorre a mudança de temperatura e ele já vai para o estado gasoso, que não tem ainda um estado de temperatura maior, né, vamos dizer assim, em cima, conforme as moléculas ganhem mais energia. Certo? Uhum. Aí é com vocês, porque se eu falar mais que isso também, Ficaria, resposta. Ficaria 54 menos 10 a conta, né? Peraí. Ah, calma lá. Menos? Calma lá. Aí coloca o L, aí embaixo coloca 54 vezes 10. Não é multiplicação, não? Calma lá. Ai, meu Deus, é verdade. Vai, Não, mas embaixo. Gente, Aí tem que multiplicar.
Gente, deixa eu falar, pelo amor de Deus. Desculpa, professor. Ó, Eu não, sou é que vocês doidinha. estão fazendo confusão com as coisas, com as informações. Aqui embaixo, o 54 e o 10 é minuto, Como assim? é tempo. Alguma dessas fórmulas tem tempo? Não. Não. Entendeu? A Uhum. sacada do exercício. Ah, tá aonde ele aqui te um pega. minuto. Entendi. Então, ó, o que está acontecendo aqui embaixo? Pensa na quantidade de calor, certo? A fonte não é constante? Sim. Então, eu fiquei 10 minutos numa fonte constante. Eu ganhei uma quantidade de calor, certo? Uhum. Aí agora eu fiquei 54 minutos na fonte de calor, constante. Eu ganhei mais calor com 10 minutos ou com 54 minutos? 54. Porque a fonte é constante e eu fiquei mais tempo lá, não é? Uhum. Eu fiquei mais tempo no fogo. Sim. Então, esse tempo, já fica a dica aí, ó. Ele está relacionado com a quantidade de calor total que o corpo recebeu. Como assim, professor? Ué, Q grande igual M vezes L. Certo? Essa é a fórmula. Certo. Eu acabei de falar para você que a quantidade de calor total está quase junto aqui, ó, bem de mão dada com essa barra aqui embaixo em minuto, certo? Certo? Sim. Peraí, não é um sim desconfiado, é um sim, tipo, Sim. entendeu? Mas por quê? Peraí, deixa eu ver. Por quê? Por que que eu fiquei 54 minutos? E aí eu ganhei mais calor do que quando eu fiquei 10 minutos. Peraí que eu tô tentando. Tan, 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 tan. Deixa eu só. Peraí. O calor latente, ele evaporiza, né? Isso. Ele muda o estado físico, lembra? Sim. Eu corrigi o vaporiza por estado físico, porque não necessariamente ele pode vaporizar. Se ele estiver congelando, também é calor latente. Aí, Correto. ó, voltando na fórmula, assim, vocês têm que pegar essa dica, gente, pelo amor de Deus. Potência uniforme. Se a potência é uniforme, o que significa com a quantidade de calor que está sendo emitida? Tan, 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 tan. O que acontece com a potência uniforme em relação à quantidade de calor? Se ela é uniforme, Professor, diga-me. eu vou te mandar a fórmula, porque eu não entendi como coloca a hora. Você teria que colocar a hora? Eu não entendi. Então, é isso que eu tô tentando trabalhar o raciocínio. Porque, ó, a fórmula tem hora, tem minuto. Não. Se não tem tempo, não vai usar. Só que o gráfico, ele não tá com tempo. Significa, então, que a gente vai conseguir tirar essa informação. Sim, correto. Entendeu? Como que a gente vai tirar essa informação do tempo? Antes, vocês estavam recebendo massa, calor latente. E calculava a quantidade de calor, certo? Tranquilo até aqui. Agora, que a gente está falando de tempo que não entra nessa fórmula, é massa, calor latente, que retornava a quantidade de calor.
E aqui nesse gráfico ele tem temperatura, tempo e quantidade de calor, certo? Porque se ele é um gráfico, significa que aquele corpo aqueceu, né? A gente viu ali que ele está aquecendo, que ele está ganhando calor de uma potência uniforme, uma potência constante. Ele vai receber sempre a mesma quantidade de calor por segundo. Então, significa que depois que percorreu 54 minutos, depois que percorreu 54 minutos, eu tenho a quantidade de calor total desse sistema, desse aquecimento. Professor, eu tenho a quantidade de calor total? Então, aquele Qzão do outro lado da equação, que era a resposta que eu queria chegar, tá no gráfico aqui na minha frente? Tá. Essa é a questão do exercício. Porque ele está te pedindo o calor latente. Na equação tem 3 letras. Pensa sempre assim. Se tem 3 letras, eles vão te dar 2 e você tem que achar a última. Então, desse gráfico dá para extrair a informação da quantidade de calor, ou seja, o Qzão, para vocês calcularem o calor latente. Como que faz isso? Meu Deus do céu! Como que faz isso? Se a potência é uniforme e ele recebe a mesma quantidade de calor por segundo, se ele ficou 10 minutos, ele recebeu tanto. Se ele ficou 54, ele recebeu tanto. Gente, como é que estamos? Hein? Mostra a fórmula, professor. A fórmula? Como que faz esse negócio, pelo amor de Deus? Que eu fiz aqui, mas acho que não tá certo, não. Ó, dicas de ouro. Pera aí, deixa eu só pegar um bagulho aqui na net. Eu tô achando um negócio de Joule, de unidades de conversão de unidades de medida que eu queria passar para vocês, mas eu não estou achando. Ó, resolução, como descobrir isso daí, né? Vamos tentar dar mais umas dicas aí, porque eu não quero dar a resposta de cara, porque essa é a sacada, gente. Tipo, quando o exercício ele vai te exigir alguma coisa, ele vai te pedir uma sacada, é nesse tipo. Tipo, você vai ter que estabelecer essa relação das unidades de medida que ele está te dando, no caso gráfico, tá? Sempre que eu estou falando em relação a isso, é no sempre gráfico. Sempre que você tem um gráfico. Porque os gráficos, eles são ricos de informações. Ricos, ricos, ricos. Quando você aprende a aplicar a matemática em cima do gráfico, você consegue tirar muita informação. E é tipo, o papo da inclinação da porra da linha te dá informação. Entendeu? Agora, essa é a sacada, porque eles vão te dar um gráfico que não vai te dar de cara o que você precisa, mas eles vão te dar um gráfico que você vai conseguir tirar as contas, os valores. Então, se a gente tem a variação de temperatura aqui, e aqui é em minuto, pensa que como a unidade ou a fonte de calor é constante, a gente consegue determinar essa quantidade de calor. Ou seja, você consegue aplicar o que macete, porque aqui está tendo mudança de temperatura. Então, em 10 minutos, você sabe que esse corpo sofreu essa mudança de temperatura de 0 a 78 pelo que macete. Agora, outra coisa que vocês vão se deparar ao longo do exercício que vai estar talvez uma pulga atrás da orelha aí, que vocês não chegaram a comentar, né? Mas é a massa. Qual que é o valor da massa? Ele não fala qual que é o valor da massa. E para não me estender mais, vocês vão escrever tudo, não vão ser preguiçosos na hora de resolver o exercício. E aí prestem atenção com as operações e vocês vão ver a massa sumir sozinha.
Eu tinha colocado a massa, mas não sei se tá certo. Mas Ó, deixa pra próxima aula. não, vai tentando aí. Eu já falei, pode mandar no grupo, pode mandar no meu número, eu vou responder, gente, à vontade. E a massa, pega a visão da massa. Pega a visão. Ela tá ali. Professor, Fala, mas a massa a gente não usa pra calcular, usa? usa. A quantidade de calor latente, que é o Qzão, é igual a massa, que é o Mzinho, vezes o L, que é o calor latente. Na quantidade de calor sensível, a gente usa o Qzão, que é a quantidade de calor sensível, que é vezes o M, desculpa, que é igual ao M, vezes, que é uma M é a massa, o Czinho, que é o calor específico, e o delta teta, que é a variação da temperatura. Então, nos dois casos... Perfeito, perfeito. Já tá mostrando o caminho do negócio pra fazer aí. Então, ó, Facilitou pensa agora, hein? que a massa, Obviamente. ela vai aparecer nos dois, certo? Então, é dali que vocês vão tirar umas informações, entendeu? Vocês não vão usar a massa na conta, mas a massa vai fazer a conta dar certo. Quando vocês empacarem, manda no zap. Olha, pega a listinha que eles mandam, tem todo o negócio. A resolução? Não resolução, mas as continhas, como que faz. Ai, meu Deus, eu esqueci a fórmula das contas. Ah, tá. Fica Não, mais entendi. fácil. O formulário, se vocês quiserem, eu mando, tipo, um formulário grande lá, completo, assim, saca? Porque é essencial. É Ô, essencial. João, então Fala. a gente responde te mandando WhatsApp a resposta? Gente, à vontade. Tipo, vocês quiserem. Beleza. Tá fiquem bom, à vamos vontade. aprender. Mano, eu já falei, é sério. Pode mandar. Eu posso, às vezes, demorar um pouco para responder de manhã até a tarde, porque eu trabalho. Mas eu vou responder essa porra. Entendeu? Uhum. Gente, um beijo a todos. Obrigada. Beijo, ótima noite. professor. Boa noite. Boa noite. E uma ótima aula aí. Tchau, tchau. Fechou. Tchau, tchau.